E aí, pessoal, começando mais uma inovação. Hoje a gente vai falar sobre a vida em 2050. Aliás, não é bom a gente parar para pensar quantos anos a gente vai ter em 2050 não, né? Eu já... Você quer... O pessoal já tá me chamando do titio da tecnologia. Se hoje, falar imagina a idade, lá, né? já era, o vovô da tecnologia. Pois é, mas a questão é a seguinte, o artigo que a gente se baseou para esse tema é do Yuval Noah, é isso? Isso, Yuval Noah. Que ele fala o seguinte, se os séculos passados as pessoas estavam em 1818, eles saberiam como seria mais ou menos ali 1850, né? Porque as coisas demoravam a acontecer, você tinha mais ou menos uma noção de como as coisas iam acontecer ali nos próximos anos. Hoje é impossível a gente pensar como vai ser 2050, né? Porque o crescimento é exponencial, cada vez mais as coisas estão evoluindo mais rapidamente. A gente não sabe se vai existir smartphone em 2050, a gente não sabe se a gente vai estar fazendo a mesma coisa em 2050. Aliás, a gente não sabe se a nossa profissão vai existir em 2050, né? Pois então é um mundo muito incerto. É. E aí, como lidar com isso, né? Como lidar com o futuro, como lidar com essas perspectivas? Um ponto super interessante, aliás, esse artigo vai ser base do próximo livro que ele vai lançar. Ele já lançou 2 livros, que são muito legais, e esse vai ser o próximo. O que ele fala é o seguinte, que hoje em dia a forma com que a gente aprende nas escolas está completamente errada, porque é um modelo de empurrar informação nas crianças. Então as crianças aprendem um monte de informação sobre geografia, sobre história, matemática, e isso não é o correto, porque hoje em dia a gente vive a era da informação. Hoje a informação está abundante, né? Talvez no passado até fizesse sentido isso, porque você tinha que entregar informação para as pessoas. Isso. Fato, não existia internet para as pessoas entrarem e saberem tudo. Saberem tudo. E aí, o exemplo que eu ia dar, a minha filha de 8 anos usa o Google Home Assistant para fazer perguntas e responder as coisas do trabalho de casa dela, espertinha. Então, esse tipo de conteúdo já não faz o menor sentido. E ele propõe o que ele chama de 4 Cs. O que deve ser focado na educação é o pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. E é o que mais faz sentido, né? Porque tendo esses quatro itens muito bem desenvolvidos, num mundo que está bombardeado de informação, a pessoa consegue criar a sua vida e desenvolver uma profissão. Mas a gente já começa a ver algumas escolas aqui no Brasil trabalhando um pouquinho dessa forma, né? Principalmente se pegar escolas europeias, já segue essa linha há algum tempo. Eu estudei na Inglaterra, né? Meu segundo grau foi lá. Meu segundo grau foi... Eu tinha que fazer 4 matérias para validar meu diploma aqui no Brasil, que era matemática, tinha que ter uma ciência, tinha que ter geografia e história e tinha que ter inglês. Inglês eu fiz, beleza. Minha matemática, eu fiz performing arts no segundo grau. Era teatro, música, dança, esse foi meu segundo grau. Já era trabalhando pensamento crítico, comunicação, colaboração e tal. Minha matemática era contabilidade de teatro. Então eu tinha que contar, 7 pessoas vieram hoje assistir sua peça. Foi um fracasso. Mas você recebeu tanto, como é que você vai distribuir isso entre as pessoas que estavam lá? Minha ciência era stagecraft, era misturar as cores do palco para eu poder ver como... E a partir das misturas de cores, das gelatinas, na época, eu consegui entender ciência. Minha história foi Globe Theatre, eu estudava teatro, né? Então já era uma história aplicada também. A gente ia no Globe Theatre para poder ver como eram as coisas lá. Então, ali eu já tinha um pouquinho disso, desse tipo de estudo, desse tipo de pensamento. Mas aqui no Brasil isso é muito demorado ainda, né? Muito atrasado e poucas escolas ainda trazem isso. E o engraçado é quando a gente vai para um ambiente corporativo e a gente começa a utilizar técnicas que estão muito mais ligadas à colaboração, criatividade, como design thinking, você vê como as pessoas ainda são travadas, né? E não conseguem abrir o coração, pensar diferente, ou sei lá, uma das sessões que geralmente se usa no design thinking é pensar como se todo mundo fosse um artista e tivesse num set de palco diferente. As pessoas não se soltam. Talvez você se soltaria, porque se soltaria. Mas, então, outro ponto que ele coloca no artigo que é super interessante é que no futuro a gente vai viver muito mais tempo e a gente vai criar novas profissões e matar essas profissões que foram criadas. Então a gente vai trabalhar em 5, 6 carreiras diferentes. E daí surge a importância de aprender e desaprender rapidamente. Isso é um coach do Alvin Toffler que é muito foda, né? Ele fala que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever mais, vai ser aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E é um pouco disso que a gente está falando, né? Até 2050 a gente vai ter que passar por várias fases da vida, né? Ao contrário daquelas pessoas que até então chegavam nos 50 anos, porque eu já trabalhei 20 anos fazendo isso, eu tenho experiência. Desculpa, sua experiência não vale mais nada hoje, né? Pois é. Outro ponto é a habilidade pessoal de lidar com a incerteza. Nesse mundo em que a sua profissão, que você acabou de aprender, vai morrer,
você já sabe que você vai ter que buscar uma outra profissão e aprender outra coisa. E isso vai gerar muita ansiedade nas pessoas. Então, hoje em dia, as crianças precisam aprender a lidar com esse tipo de ansiedade para que no futuro elas tenham sucesso. E aí uma coisa curiosa que a gente começa a ver também nas empresas é a mentoria reversa, né? Cada vez mais os jovens entrando e dando mentoria para os mais velhos, que teoricamente são aqueles que têm o domínio da palavra, que têm o conhecimento de tudo, né? Pois isso é muito comum. E tem se tornado cada vez mais comum, né? Isso tem se tornado cada vez mais comum e a gente vê muito essa mentoria para que a pessoa que está recebendo a mentorização aprenda sobre novas tecnologias, sobre... É muito legal o que está acontecendo, é que cada vez mais a gente vê turmas também de pessoas da terceira idade buscando esse tipo de conhecimento, né? Tem as pessoas que estão realmente ali procurando se reciclar, procurando inovar, porque perceberam que o mundo é outro, né? E essas pessoas, cara, tiro meu chapéu para elas. Eu também. E são pessoas que viveram um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. Tem pessoas senhores mais idosos de 80 anos, que viveram numa época que não tinha telefone no Brasil. Imagina, não tinha televisão nem telefone. Agora, Henrique, vamos lá. 2050, você vai ter 70 e quantos? 2050 eu vou ser o vovô da tecnologia com 75 anos. Eu vou estar com 70, e aí? Será que a gente vai estar nessas falando, putz, não quero mais saber nada da vida? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar rico agora, espero eu, pegar meu dinheiro, investir nos mais novos e aí viver de renda só investindo nos caras, porque eles é que vão ter que pensar daqui a pouco, que eu vou... Pois é uma boa. Pessoal, vamos ajudar o Igor a ficar rico então. Por favor, ajude aí. Valeu, gente. É isso, valeu, gente. Até mais, tchau.